exatamente hoje, como você atua? Hoje eu atuo atendendo realmente famílias. Como terapeuta, eu ajudo casais, ajudo gestantes que estão passando pelo processo, né, da gestação, para elas entenderem tanto a parte da alimentação, da saúde mental, o que, que ela precisa realmente estar falando, os pensamentos, como que o pensamento influencia numa gestação. Eu trabalho com crianças também. Enfim, o meu trabalho ele vem desde a gestação até a terceira idade. E alinhando exatamente os dois pontos sempre. E conforme você vai conhecendo e você vai alinhando alguns outros pontos, você acaba adquirindo mais conhecimento ainda, porque uma história de vida aqui te ajuda numa história de vida ali na frente. Então, você vai conseguindo enxergar a mais do que você enxergava antes. É um constante aprendizado. A gente aprende nos estudos e a gente aprende com as pessoas que a gente está cuidando. E com amor, de cada vez mais, igual você pontuou, vai desde o pós-parto, que tem uma fase que algumas mulheres enfrentam da depressão pós-parto, até uma criança que pode nascer com alguma síndrome, e você vê todas as pontas. Agora, você falou de inspiração, e você tem o Ben Carson como uma grande inspiração. Me conte disso tudo. Ben Carson, assim, para quem não conhece, as mães em especial que não conhecem a história de vida dele, é bom conhecer, porque ele saiu realmente do nada. Ele era considerado uma das crianças mais burras da sala dele. E ele se tornou o neurocirurgião pediátrico mais famoso do mundo. Eu tenho a honra de estar morando na cidade que ele trabalhou no Hospital John Hopkins aqui, e é onde ele fez a primeira separação das gêmeas pela cabeça. Ele foi o primeiro médico a fazer esse tipo de cirurgia. Então, a gente vê a história de vida. Ele tinha tudo para poder acreditar naquilo que era passado para ele de ruim. Ah, ele que fez os Mas siameses? isso, exatamente. Yeah. Então, a história de vida dele é uma história fantástica. A mãe dele foi a maior influenciadora para que ele se tornasse quem ele se tornou. Foi por conta da mão firme dela, né, de acreditar nos filhos que ela tinha, é que fez ele ser quem ele é hoje. E o mais incrível de tudo, ela não sabia nem ler na época que ela é, teve o pulso firme com os filhos dela. E agora a gente está recebendo uma notícia que você está é, trabalhando em um livro minucioso, um diamante, um tesouro, um diamante lapidado, e para falar sobre o cuidado com os idosos, é isso? Isso. Aham. Esse livro ele foi lançado em português primeiro, em outubro do ano passado. E foi logo que eu lancei, as pessoas já se interessaram pelo assunto e às vezes as pessoas não entendem a importância do conhecimento. Vamos colocar aqui que uma família hoje que não tenha é leiga, né, na parte dos cuidados da saúde, ela está com uma pessoa em casa e ela não sabe observar como que funciona o idoso, como que, no caso da pessoa ter uma doença crônica, ela conseguir visualizar se está tudo bem, se precisa ter um cuidado maior, ou se o idoso está indo para, como que eu posso dizer, ele não está muito bem, né, e pode correr um risco de vida. Então, nesse livro eu trago vários pontos que eu considero importantes, como eu falei com você, né, a gente sempre vê o que falta. Então, eu coloquei ali para a gente conhecer o idoso, a mudança que é, né, nessa fase da vida, tudo que acontece no corpo, na mente. Então, o trabalho desse livro é para isso.
eu acho tão diferenciado o seu trabalho, Juliana, porque a gente costuma falar assim, é uma nova geração. Ah, não, porque meu filho antes, se fosse na minha infância, seria diferente, não seria computador, seria andar na rua, arranhar joelho e bola. E hoje não, as crianças estão muito na internet, mas literalmente não só as crianças mudam, os nossos idosos também mudam. Os idosos de hoje, hoje a gente tem uma geração de idosos também que precisam de atenções diferenciadas. E é isso que você está trazendo para o espelho Isso, é, do mundo ver. exato. Eu, Esse eu daqui é o tenho, livro. eu tenho, olha aí, Ah, que você, olha essa capa. Vamos falar um pouco da capa. Vamos falar como foi assim, gerir esse livro. Eu estava querendo comentar contigo que eu tenho a minha avó, que tem 94 anos, e é incrível mesmo, porque ela tem uma vitalidade, ela, mas nós temos que ter cuidados especiais com ela, com certeza. eu falo assim, o que eu observo é que os idosos, eles têm uma riqueza tão grande de conhecimento. É igual você, quando você está cuidando de um filho. Você tem mais conhecimento do que o seu filho, então você está passando para ele o conhecimento para que ele, né, vá avante na vida de forma coerente, de forma que dê certo. Os idosos, eles têm uma gama gigante de conhecimento, eles são muito ricos em conhecimento. E às vezes, o pouco que você para poder estar conversando com um idoso e que você realmente se permite, né, olhar diferente para eles, você acaba adquirindo algo que muitas vezes você não teria se você passasse uma vida inteira sem ter esse contato. É de tão grande valor que as crianças hoje tenham esse acesso aos idosos, que ouçam histórias, que eles contam de tempos que a gente não viveu. Então, eu falo que é uma riqueza gigante que nós temos e cada vez mais, né, porque tem crescido muito o número de idosos no mundo inteiro. Então, é uma riqueza gigante que precisa ser aproveitada, que precisa ser encarada como algo que realmente vai trazer um valor, vai agregar um valor para as famílias. Olha, eu quero mais uma vez dizer que nós estamos hoje conversando com ela, que é enfermeira, Juliana Gomes, que tem um amor pela missão, pela profissão, tanto que ela sempre está se atualizando, fazendo cursos, pós-graduações. Quero mandar um abraço para todos os verdadeiros enfermeiros, porque do mesmo jeito que existem artistas e artistas, né? É, advogados e advogados, existem também enfermeiros e enfermeiros diferenciados, e Juliana é uma enfermeira diferenciada, referência, e eu quero mandar um beijo especial para minha amiga enfermeira também, a Sandra Caraça, que é realmente um amor. Quero dedicar para ela esse podcast, a todos os enfermeiros. Eu dou sorte com o enfermeiro, sabe? Porque eu sou muito objetiva. Quando vem me atender, não vem atender artista, vem atender o ser humano, né? Então, e eu já identifico logo. Eu já identifico quando vem e tal, eu falo, já chamo o chefe de equipe, falo, olha, eu prefiro que tal enfermeiro me dê a assistência, me atenda, me assista. E, e você, de todas as experiências que você teve, eu queria que você contasse pelo menos umas duas para gente, que realmente serviram como mais pós-graduação no seu chamado. Durante todo o período da nossa vida, a gente tem várias experiências e algumas me chamam muita atenção. Foi uma pessoa que eu atendi na época que eu ainda nem era formada, e que eu falo, né, que a minha professora falou comigo, nossa, jeito diferente de tratar a saúde. Eu cuidava dela, ela era a minha paciente da clínica escola, e eu comecei a observar, buscar o histórico dela para eu entender o problema dela.
Então, ela tinha problemas de saúde, igual o marido tinha câncer, o filho, né, tinha um problema de saúde também mental, e aquela mulher nunca descansava. E o simples fato dela ir lá me procurar e conversar comigo já trazia para ela assim uma leveza. Teve um dia que eu fiz uma proposta para ela, eu conversei com a minha professora e eu arrumei uma salinha lá com uma maca e eu coloquei para ela deitada, apaguei a luz e deixei essa mulher dormir por 1 hora. E ela levantou de lá leve, como se ela nunca tivesse dormido na vida dela. Ela simplesmente ela relaxou e dormiu. Outra questão assim que me chamou muita atenção foi uma senhora, aonde a gente sabe que muitas pessoas no Brasil, idosas, elas são realmente assim o cuidado financeiro da família. E ela era realmente a pessoa que sustentava a casa inteira, né, com a aposentadoria dela. E aquela mulher, ela não dormia direito, ela não conseguia fazer as necessidades dela, fisiológicas, e, enfim. Aí eu comecei a traçar os planos para a vida dela. E aí ela falou assim: ah, mas eu não tenho tempo. E aí ela foi e seguiu durante 1 semana aquilo que eu tinha passado para ela. E quando chegou nessa 1 semana depois, que eu tinha colocado para ela caminhar pelo menos 30 minutos, 3 vezes na semana e tal, eu mudei algumas alimentações dela para ela conseguir estar, né, está sendo oferecido para ela a saúde. Então, ela chegou 1 semana depois, ela já estava assim com um semblante e um formato para a saúde dela totalmente diferente daquilo de quando ela entrou lá. Então, ela continuou seguindo, né, tudo aquilo que eu passei para ela. E são coisas assim que a gente vê que a gente pode ser enfermeiro, a gente pode ser nutricionista, psicólogo, seja lá o que for, mas não adianta, não é uma profissão só que exerce ou que faz acontecer a saúde na vida de uma pessoa. São várias profissões ao mesmo tempo. Então, por isso que hoje o meu trabalho, ele é alinhado em especial para promover a saúde, evitando que as pessoas adoeçam. Então, eu gosto de estar trabalhando na prevenção da saúde, ou se já existe uma doença crônica, estar trabalhando para evitar que tenha um agravo desse problema. Então, o que der para poder fazer para diminuir o problema e evitar que isso, né, se expanda, que cause novos problemas, é a linha de tratamento que eu tenho. E tem gente que pensa, a Juliana trabalha sozinha. Não, eu sei que sozinha eu não faço nada. Eu tenho vários amigos médicos que estão junto comigo, eu tenho vários amigos que trabalham na parte da nutrição, eu tenho psicólogos que vêm junto comigo também, mesmo sendo terapeuta. Eu tenho, enfim, várias pessoas que podem me ajudar a levar a saúde para a vida da pessoa.